Senhor. Para mim é um privilégio fazer parte dessa igreja, desse time. Tenho aprendido a cada dia com meus irmãos, congregando, reunindo, orando, buscando. E para mim é um privilégio estar aqui podendo compartilhar alguma coisa que Deus tem semeado nos nossos corações. Eu sempre, quando faço a minha introdução de culto, não tem como eu fugir da minha história. Eu sou privilegiado por ter nascido num lar evangélico. Fui apresentado pelos meus pais no altar. Isso em 1969. Acredita que existe um ano de 1969 na vida. Então faz tempo que isso aconteceu. E também eu tenho o privilégio de poder falar que jamais saí da igreja. Jamais. Tenho amigos da minha geração que se desviaram, depois voltaram, graças a Deus. Outros desviaram, então desviados. Mas Deus colocou no meu coração algumas marcas e alguns registros. E eu tenho uma missão de compartilhar com vocês algumas coisas. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. É um texto um pouco longo, mas um texto extremamente necessário para que nós possamos ver o testemunho de pessoas como eu e você, que conseguiram marcar a sua história, marcar a sua vida, vencendo através de algo que é sobrenatural, que se chama fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se não foi feito do que é aparente. Então pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E nós seguimos todo o capítulo 11 vendo personagens, vendo pessoas que por uma atitude de fé quebraram paradigmas, quebraram circunstâncias. E é muito interessante quando eu falo que a gente é uma geração privilegiada, que nós temos a igreja, nós temos essa comunidade de fé, estamos juntos vivendo isso. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas havia antes, a congregação, a tenda, eles iam para o tabernáculo. Queridos, muitos que estão sendo citados aqui, eles encontraram a Deus de uma forma totalmente isolada. Eles buscaram em Deus uma solução de uma forma totalmente individualizada. E eles com Deus, eles romperam órbitas que eles estavam fadados a viver. Eles quebraram segmentos. Eles quebraram situações. E é interessante quando a gente fala a fé, pela fé, pela fé. A fé é algo tão sobrenatural, que é uma força que Deus colocou em toda a humanidade. E é impressionante quando a gente fala assim: ah, mas é toda a humanidade. É algo que Deus colocou em todos, quer sejam cristão ou não.
independente da fé que processa, independente se são ateus, Deus colocou um dispositivo em todos que se chama fé. Está aí dentro. E muitos ficam, congelados. Para que ter fé? Não tenho fé mais em nada, não creio mais em nada. Mas todos nós temos um dispositivo dado por Deus que se chama fé. E aqui, essa geração, eles começam a quebrar ou transformar algo que de repente eles não seriam nem citados, eles não seriam nem comentados, mas eles simplesmente, por um ato de eu creio que Deus possa fazer algo por mim, pela minha casa, pela minha geração, pela minha história, pela minha circunstância, Deus pode fazer algo. E eu não poderia vir aqui ministrar uma palavra sem semear no teu coração de que a tua fé, ela faz ou ela pode transformar toda e qualquer situação que você possa estar vivendo. E eu não estou aqui simplesmente fazendo ou gerando uma teologia do conformismo, ou de que eu posso me automotivar a algo. Mas eu quero determinar sobre a tua vida. Existe fé, e nós somos uma igreja que processa a fé em Jesus Cristo. Eu quero ver um amém em nome de Jesus. Nós temos de sair de uma dormência. Nós somos uma geração muito automatizada, muito prática, e nós vivemos muito fatalismo. É interessante que existe uma área da teologia que fala sobre fatalismo, e tem teólogos que acham que aquilo que tem de acontecer vai acontecer. O fatalismo, ele contempla um comodismo de que lá na frente uma desgraça ou algum acontecimento vai acontecer. E quando eu leio Hebreus capítulo 11, eu começo a ver em cada um desses personagens, eu começo a ver nessas pessoas que não tinham, vou falar assim, 1/10 da tecnologia que nós temos, do conhecimento que nós temos. Era uma geração totalmente, da idade da pedra, vamos dizer assim. Mas eles tinham algo que era totalmente suficiente para mudar a órbita da vida. Aquilo que eles estavam destinados a viver, e pessoas viveram, contemporâneos deles, e não foram citados. E não que não tivesse acontecido algo bom com essas pessoas, mas simplesmente esses homens, essas mulheres, eles foram tocados por algo, movidos por algo. E quando nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque a fé, quando ela é exercida, ela tem algo divino e faz algo acontecer. Quer se botar essa mão no teu coração por um instante? Eu não sei o que Deus quer trazer para você através dessa passagem ou dessa mensagem, mas na minha vida eu tenho uma certeza muito grande, que a fé que eu tenho em Deus, ela me deu, já gerou coisas maravilhosas, e eu quero continuar exercendo e tendo fé de que algo bom pode acontecer, que essa semana que vai entrar vai ser boa em nome de Jesus. Eu quero ter em mim essa fé, e eu quero gerar isso em você hoje. Todo o desânimo, todo o cansaço, tudo aquilo que você possa estar vivenciando de luta, que hoje possa acordar, despertar a tua fé. Quero que você faça essa conexão com Deus agora. Fala: Deus, eu já perdi a fé nisso, eu já perdi a fé nesse negócio, eu já perdi a fé em pessoas, eu já perdi a fé nos meus sentimentos. Mas você está nesse culto, você está online assistindo essa palavra. Eu quero determinar em Deus, é uma experiência sua com Deus. Se Deus colocou a fé em você, que você possa executá-la hoje e voltar a crer, porque o nosso Deus, Ele tem o melhor para nós. Sabemos que no mundo teremos aflição, teremos lutas, teremos condições adversas, mas nós não seremos uma geração fatalista, sabendo que o mal vai acontecer mesmo. Nós podemos quebrar, nós podemos mudar, e em Cristo sermos mais do que vencedores. Queria que você olhasse para mim aqui por um instante. Jesus, ele começa a construir algo dentro de uma geração,
E ele mostra que a fé é importante, ele mostra que o amor é importante, ele mostra que a esperança é importante. E ele vai moldando aquela geração, ele vai construindo algo que até hoje nos atinge, que é a concepção da igreja, a construção da igreja, relacionamentos com Deus, plano de salvação. Mas ele fala algo muito importante, e eu quero que você possa abrir sua Bíblia também nesse texto, em Mateus capítulo 21. Ele nos marca e ele fala, Mateus 21, versículo 21. Aqui é o episódio de que os discípulos estavam com Jesus, passaram e viram uma figueira, e aquela figueira não produziu frutos. E ali Jesus, ele lança uma palavra sobre aquela figueira. E no dia seguinte, acontece um fato. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus respondeu: eu asseguro, versículo 21, do capítulo 21. Eu asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, que secou, mas também dizer a esse monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Jesus mostra dentro de um sistema que chocou aquela geração. E eu acho que você vê uma árvore e depois vê ela diferente no outro dia, através de uma palavra dada, no mínimo um temor veio no coração daqueles homens. Mas Jesus mostra que nós podemos quebrar sistemas. Jesus mostra que nós podemos alterar situações. Há uns 2 meses atrás eu vi uma reportagem falando sobre uma mini lua. Não sei quem acompanhou essa reportagem, foi bem interessante. Que existe uma mini lua que está dentro da órbita da Terra, junto ao Sol. Existe a órbita da Terra, e a lua está dentro da órbita da Terra, mas existe a órbita do Sol, que a Terra está orbitando ao Sol, e tem uma mini lua nessa mesma órbita, mais ou menos isso. E eu fiquei assim meio impactado, porque eu já li sobre mini-luas, sobre meteoros, sobre corpos celestes, e que normalmente eles entram dentro de uma órbita e eles saem, porque uma outra força puxa. Mas quando eu li esse texto, fala que está há 500 anos na mesma órbita da Terra, e fizeram um cálculo que essa mini-lua vai ficar mais 300 anos na mesma órbita. Eu falei: nossa, 800 anos é tempo demais para estar na mesma estrada, mesmo roteiro da Terra, frente ao Sol, girando. E é interessante que os físicos, eles buscam, os cálculos para saber se a velocidade dessa mini-lua, se ela for mais rápida ou mais lenta, pode ter um choque entre a Terra com alguma coisa. Aí vem os fatalistas e falam assim: o mundo vai acabar através disso. Querido, o mundo vai acabar quando Deus quiser, Ele tem o controle de tudo. E eu espero e nem você estar aqui um advento desse, que a igreja seja arrebatada em nome de Jesus antes de uma coisa dessa. Mas eu vendo aquela estrutura, eu vendo aquela situação, daquela história, eu falei assim: mas está na mesma estrada, está na mesma órbita. E existem estudos de que se estiver perto ou se estiver próximo de um acidente, tem tecnologia para mandar mísseis e explodir ou empurrar, tirar da órbita da Terra aquele ser ou aquele objeto. Por que eu estou te falando isso? Porque nós orbitamos e nós estamos diante de forças que às vezes nós temos Jesus no nosso coração. Amém por isso? Às vezes nós vivemos situações que a gente não entende. Ela se repete, ela se repete, ela se repete. Órbitas. Orbitamos em problemas, orbitamos em sentimentos. E o que pode nos tirar de uma colisão ou de um sofrimento? A fé, a explosão de Deus. Hoje no culto, e eu estou aqui com o meu amado e querido, ministração fantástica, uma explosão de Deus. Deus proporciona a cada culto uma explosão de Deus. Quem esteve no Soul Night aqui na sexta-feira,
Explosão de Deus. O pessoal do Ember ontem, quem esteve no Ember ontem, faz barulho aí, deixa eu ver. Uma explosão de Deus. E Deus vai proporcionando ambientes que vem a explosão dele, para que nós possamos sair de órbitas que possam estar gerando em nós problemas constantes. Ah, mas eu tenho Jesus. Queridos, mas o Senhor, Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para a tua casa. Ele quer tirar você de situações. Quando Jesus fala o seguinte: você, ou te asseguro, que você não duvidando, você pode fazer algo semelhante ou algo maior. E ele usa o termo de lançar um monte ao mar. Quando você lança um monte ao mar, você está simplesmente, querido, exercendo algo que é totalmente sobrenatural. Como é que um monte vai cair no mar através de uma palavra? Mas ele está afirmando que você pode mudar a rota de situações naturais da tua vida através da tua fé. Eu não sei se você sentou do lado da pessoa do seu lado porque não tinha outro espaço. Mas dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e fala assim: eu sentei aqui do teu lado porque eu tenho um sentimento por você. Pode falar a verdade, tá? Ninguém vai mentir um para o outro. Fala: eu gosto de você um pouquinho, mais ou menos, por isso eu sentei do seu lado. E se você gosta um pouquinho da pessoa do seu lado, declara para ela assim, fala assim: ó, existem órbitas que você tem vivido, que só podem mudar através da explosão de Deus na tua vida. E Deus quer fazer isso hoje. Você pode dar um aplauso ao Senhor de todo o teu coração. Pode, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Uma explosão. Está propício. O tempo de Deus é propício. Jesus, ele, como diz, ele não dava ponto sem nó. Em tudo ele ensinava, em tudo ele explicava. Problemas familiares, problemas sentimentais, problemas profissionais. Eu gosto sempre de listar as coisas que eu vou fazer na semana seguinte. Então hoje eu já sei mais ou menos 80%, 90% do que vai ser a minha próxima semana. 10% eu deixo para o imprevisto. Mas a minha semana já está mapeada. E se eu acho que vai ser uma semana dura, uma semana difícil, queridos, eu tenho um momento agora de colocar diante de Deus: Deus, tem coisas que vão ser muito pesadas. Senhor, muda essa atmosfera, muda essa rota. Porque se o Senhor não mudar, vai acontecer isso. Eu vou me preparar para esses acontecimentos. Mas em Deus, querido, nós podemos facilitar, pelo menos emocionalmente e espiritualmente, a nossa vida. Aí você fala assim: pastor, e se for igual? Pelo menos você já criou um aspecto, uma energia, uma força de poder enfrentar melhor as suas situações. O inimigo, ele constrói, né, sistemas para te prender em órbitas de dor, de necessidade, de fraqueza. Mas eu quero celebrar com você, não a força de Satanás, porque ele está debaixo dos nossos pés e a igreja triunfa sobre ele. Mas eu quero te falar sobre a força do Espírito Santo, o poder de Deus e a fé que você tem, que pode transportar montes. Vou fechar esse momento com vocês lendo João capítulo 3, a partir do verso 30. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 30. Primeiro, o Evangelho de João é fantástico. Dos 4 é o que eu mais gosto. Isso é uma coisa pessoal. E o capítulo 3 também é demais, né? A gente vê ali muitas explicações de Jesus. E no versículo 30, já fechando o capítulo, ele fala o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica.
e ninguém aceita o seu testemunho. Versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, que confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E fecha o capítulo dizendo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Um capítulo muito importante de João 3. Inclusive está lá o verso 16, porque Deus amou o mundo e nós conhecemos bem. Aqui ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é totalmente posicional. Eu tenho de aceitar algumas situações na nossa vida ou na nossa história, nós temos de aceitar isso. De que do jeito que está mantido uma situação, às vezes perpetuam coisas que fogem do nosso controle. E quando eu me submeto a isso e falo, Senhor, não tenho mais forças. Senhor, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu não consigo mais estar, Senhor Deus, no controle da forma que estava. Eu abro um espaço aqui, Senhor Deus, porque essa órbita que eu estou vivendo já são 1 ano, 2 anos, 5, 10, e eu tenho passado pelas mesmas coisas. É interessante, né? Voltando ao tema da órbita, você sempre vai passar no mesmo caminho, e você vai estar rodando no mesmo caminho, você vai estar sempre orbitando as mesmas situações. Ah, eu não tenho amigos, eu tenho poucos amigos. Você está orbitando uma situação. Ah, eu não consigo romper no meu trabalho. Você está orbitando na mesma situação. Ah, eu não consigo casar. Eu pensava que eu não ia casar nunca, mas uma mulher misericordiosa quebrou a órbita da minha história e eu casei, aleluia, glória a Deus. Você vê alguém solteiro do seu lado e fala assim, ó, você vai sair dessa órbita, meu irmão. Vamos quebrar essa órbita aí. Mas às vezes nós estamos orbitando e nós não estamos rompendo. Eu sinto em Deus um coração muito aberto hoje, que essa palavra, que é para mim, pode servir para você, e que você quebre toda e qualquer circunstância que te prende à repetição ou ao fatalismo. Eu só estou esperando acontecer. Essa manhã Deus pode fazer algo tremendo por você. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça onde você está. Começa a colocar diante de Deus. Senhor, Tu me conheces. Aleluias. Senhor, Tu me conheces. O Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Você sabe o que eu preciso. Eu não quero ficar mais preso, Senhor Deus, ainda mais conhecendo da Tua palavra, conhecendo sobre Ti, Senhor. Eu não quero ficar preso, Senhor Deus, mais um dia nessa órbita nociva que tem trazido repetições de fatos. Senhor, eu acredito na Tua palavra. E se a minha fé hoje está inoperante, se a minha fé hoje está adormecida, que venha uma explosão do céu sobre mim, Senhor. Como nós vivenciamos no louvor, no desenvolvimento desse culto, Senhor Deus, uma explosão está, Pai, preparada. Eu não vou, Senhor Deus, começar minha próxima semana, minhas próximas horas, eu não vou, Senhor Deus, da mesma forma. A minha fé, ela hoje, Senhor Deus, está conectada à Tua palavra. E é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra de Jesus Cristo que muda todo o contexto, tudo aquilo que eu posso estar paralisado vivendo. Vem sobre mim, Senhor. Queria que você olhasse mais uma vez para mim. Nós vamos fechar esse momento. Eu tenho ajudado algumas pessoas em alguns aconselhamentos. E é impressionante que uma visão externa, diante de um mundo que a pessoa está vivendo, ela está vivendo uma realidade, mas uma visão externa ajuda. Eu quero que você se torne vulnerável
Eu era muito difícil, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de abrir situações minhas para um terceiro. Mas quando eu começo a me tornar vulnerável, eu começo a permitir que Deus faça, ou que Ele possa usar outras pessoas como canal de bênção na minha vida. E eu tenho vivenciado isso na relevância, e eu tenho aprendido muito nesse sentido. E aconselhando algumas pessoas em algumas situações, queridos, é libertador quando nós conseguimos ver que um sistema que está pronto para ser fatalista, ele é desmontado, e nós podemos ver com paz, com tranquilidade. A gente pode mudar a atmosfera de vida. E eu quero ministrar isso sobre a tua vida hoje, que você possa ser vulnerável, exercitar a tua fé. Que muitos acham que a fé é algo sem razão, e eu vou falar para você, a fé não se explica. A fé é algo que alguém exerce, e como a gente vê em Hebreus capítulo 11, muitos homens e mulheres exerceram a fé e mudaram a sua história, mudaram total e completamente aquilo que eles viviam, e eles romperam em Deus, e estão cravados aqui na palavra de Deus como exemplos para mim e para você. Que você possa escrever a tua vida hoje em Hebreus capítulo 11, escrever a tua história aqui, que pela fé eu pude romper e sair de sistemas que estavam fadados à minha destruição. Aí eu estava atrofiando como um crente, atrofiando como alguém que crê, atrofiando profissionalmente, atrofiando nos meus sentimentos. Eu estou atrofiando, mas é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Vamos todos mais uma vez? Que Ele e que eu diminua. Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé.